Bem, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção comentada da atividade 3, referente à geometria, que envolve poliedros e corpos redondos, tá? A questão número 1 justamente pede para diferenciar o poliedro de um corpo redondo. Bem, segundo as nossas últimas aulas, a diferença entre poliedros e corpos redondos é que os poliedros são formados por segmentos de reta. Já os corpos redondos, eles têm pelo menos uma face arredondada. Essa é a diferença, né? Um lado arredondado. Então, é a diferença de um poliedro para um corpo redondo. Poliedro é formado somente por segmentos de reta. E os corpos redondos possuem pelo menos um lado arredondado. Então, o poliedro é formado somente por segmentos de reta e os corpos redondos possuem pelo menos um lado arredondado. A questão número 2 pede para olhar a figura ao lado, que é uma pirâmide, um poliedro, e pede para identificar quais são as arestas que formam essa pirâmide. Se a gente reparar aí, essa pirâmide é uma pirâmide de base triangular, a base dela é um triângulo, né? E as arestas que formam essa pirâmide são as arestas, ó, AB, que é essa daqui, é um segmento, AC, que é esse daqui, BC, que é esse. Aí nós temos, ó, o AD, que é essezinho aqui de trás. O AD. Nós temos esse aqui, ó, que é o BD, que é o do fundo da pirâmide. E esse daqui, que é o CD. O CD. Na letra B tá pedindo quais são as faces. A face é a junção de três letras, né? Essa pirâmide aqui, ela tem a face frontal, duas faces laterais e a face de fundo. As faces são, a frontal é ABC. Vou colocar aqui, ó. ABC. Essa lateral aqui, ó. ABD. Essa outra lateral, ACD. E, por último, a face de baixo, que é a BCD. Ou seja, ela tem 4 faces, tá? E pede para dizer também quais são os vértices. Os vértices são os pontos, né, de encontro entre as arestas. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vértices, que são vértices A, B, C e D,
São esses 4. Questão número 3. De acordo com o início da aula, os poliedros e os corpos redondos estão muito presentes na arquitetura, obras de engenharia, nas artes, etc. Correlacione as fotos abaixo com a estrutura correspondente. Bem, na letra A aqui, eu tenho aqui, 4 fotos. A primeira foto é o Senado, né? Lá em Brasília. Segunda foto é o Museu de Louvre. Terceira foto é a Torre Eiffel. E a quarta foto é a cúpula do Planetário da Gávea. Bem, na letra A, pede entre as 4 fotos, né? Qual delas é formada somente por estruturas, estruturas formadas somente por poliedros. Ou seja, para ser formado somente por poliedro, não pode ter nenhum lado arredondado. Se a gente olhar aqui o Senado, nós temos as cúpulas aqui, né? São côncavas, ou seja, são arredondadas. Aqui o Museu de Louvre, ele é formado somente por segmentos de reta, porque ele tem o formato de uma pirâmide. Então, a gente pode dizer que o Museu de Louvre é formado somente por poliedro. Vou colocar aqui, Museu de Louvre. Vamos olhar o restante. A Torre Eiffel. Se vocês repararem a Torre Eiffel, ela é formada por uma linha arredondada. Olha aqui, Então, ela não é um poliedro. A cúpula, né, já diz, né, gente? Cúpula, arredondado. Então, na letra A, estrutura formada somente por poliedros vai ser o Museu de Louvre. Aí a letra B. A letra B pede estruturas formadas somente por corpos redondos. Agora atenção. O Senado tem corpo redondo, porém também tem poliedro. Esse aqui é só poliedro. A Torre Eiffel, se vocês pegarem essa partezinha dela aqui, não é arredondada aqui. Ou seja, então ela tem um poliedro aqui no meio. Já a cúpula do Planetário da Gávea é formada somente por corpos redondos. Então, na letra B vai se encaixar aqui, a cúpula do Planetário da Gávea. Cúpula do Planetário da Gávea. Agora, estruturas formadas somente não, né? Essa palavra somente está errada. Estrutura formada por poliedros e corpos redondos. Aí nós temos 2. O Senado Federal e temos a Torre Eiffel. Então, temos 2 aqui, O Senado Federal e a Torre Eiffel. Tudo bem, pessoal? E a questão 4 e última da atividade pede para calcular o volume das figuras abaixo. Bem, nós temos aí 2 poliedros, né? Que foi o que a gente falou na última aula, segunda-feira, os quais a gente ia estudar volume, que é o cubo e o paralelepípedo. E para calcular o volume do cubo e do paralelepípedo,
Basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. A altura pode ser chamada de A também, tá, pessoal? No cubo, comprimento, largura e altura têm a mesma medida. Então, eu posso colocar assim, ó, volume igual a 5 vezes 5 vezes 5, ou volume igual a 5 ao cubo, 5 elevado a 3. Em ambos aqui, o resultado vai dar 125 centímetros cúbicos. 125 centímetros cúbicos. Já no paralelepípedo, nós temos medidas diferentes. Então, vai ser, ó, 8 vezes 4 vezes 6. Volume é igual. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 6, vou fazer aqui rapidinho. 12, 18, 19. 192. 192 centímetros cúbicos. Calcular volume é só multiplicar comprimento, largura e altura. Pessoal, ficamos por aí. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, deixar um comentário lá na plataforma, tá bom? Na próxima aula a gente tira essa dúvida e dá continuidade ao conteúdo, tá? Um bom fim de semana para vocês, um bom dia, fiquem com Deus. Tchau, tchau.